Nós já estudamos o movimento harmônico simples. Está lembrado? Mas vamos revisar alguns pontos, ok? O movimento é periódico quando a posição, a velocidade e a aceleração de um elemento móvel se repetem em intervalos de tempos iguais, como um pêndulo de um relógio de parede. O tempo necessário para realizar uma oscilação completa, isto é, para o movimento se repetir, é chamado de período. O período é dado pela razão entre o intervalo de tempo e o número de oscilações completas. Sua unidade no Sistema Internacional de Medida é o segundo. A frequência é o inverso do período. A frequência é igual à razão entre o número de oscilações completas e o intervalo de tempo. A unidade de frequência no Sistema Internacional de Medida é o Hertz. O deslocamento de um objeto que executa o movimento harmônico simples é dado por x de t igual a xm cosseno de ωt mais φ, onde xt é o deslocamento em função do tempo, xm a amplitude do deslocamento, ômega a frequência angular do movimento, que é igual a 2π sobre t, ou 2πf, t o instante de tempo e φ a constante de fase. A velocidade e a aceleração de um objeto que executa o MHS são dados respectivamente por v de t é igual a menos Vm seno de ωt mais φ, a de t é igual a menos Am cosseno de ωt mais φ. Vm e Am são amplitudes da velocidade e da aceleração, respectivamente. O gráfico ao lado exibe a relação entre essas funções. A curva em azul ilustra o deslocamento, em vermelho a velocidade e em verde a aceleração. A energia no MHS é dada pela soma das energias potencial elástica e cinética, isto é, pela energia mecânica do sistema. A energia potencial é igual a 1/2 da constante elástica vezes a elongação ao quadrado. A energia cinética é igual a 1/2 da massa vezes a velocidade ao quadrado. Substituindo as expressões próprias do MHS e somando as equações, resulta que a energia mecânica é igual a 1/2 da constante elástica vezes a amplitude do movimento ao quadrado. A figura ao lado mostra a relação entre essas energias. A energia cinética, curva pontilhada, é máxima quando a energia potencial, curva em rosa, é mínima. E a soma dessas energias é a energia mecânica, reta que vai de menos A até mais A. Note que as energias cinética e potencial variam, mas a energia mecânica não. Ela é constante e proporcional à amplitude do movimento. E o que é um MHS amortecido? Quando o movimento de um oscilador é reduzido por uma força externa, dizemos que o oscilador e o movimento são amortecidos. Vamos entender melhor. Considere o sistema a seguir, composto por uma mola de constante K, um bloco de massa M, um recipiente com um líquido e uma palheta. Quando a palheta se move a partir de uma força inicial, o líquido exerce sobre ela uma força de arrasto, e assim todo o sistema é afetado. Em um modelo ideal, se não houvesse o líquido, o sistema teria um movimento harmônico com amplitudes iguais, energia constante. Mas nesse sistema, também ideal, a força de arrasto exercida pelo líquido provoca uma diminuição na elongação da mola ao longo do tempo. A energia mecânica do sistema diminui com o tempo. Vamos analisar as forças envolvidas no sistema. Considerando que o líquido exerce uma força de amortecimento sobre o sistema, que se opõe ao movimento e que é proporcional à velocidade da palheta, temos força de amortecimento é igual a menos a constante de amortecimento vezes a velocidade. É uma constante de amortecimento B,
que depende das propriedades do líquido e da palheta do sistema. Sua unidade no Sistema Internacional de Medida é o quilograma por segundo. E determinar essa constante não é nada simples, ela varia de caso para caso. Voltando às nossas análises, a força exercida pela mola no bloco é dada pela lei de Hooke, onde força elástica é igual a menos a constante elástica da mola vezes sua elongação. Considerando a força gravitacional desprezível diante da força de amortecimento, a segunda lei de Newton nos fornece que força resultante é igual a massa vezes a aceleração, considerando apenas as componentes na direção x. Assim, menos b vezes v menos k vezes x é igual a massa vezes a aceleração. Partindo dessas análises, é possível determinar a função de deslocamento para um oscilador amortecido, que é do tipo x de t é igual a xm exponencial de bt sobre 2m cosseno de ômega-t mais φ, onde xm é a amplitude do movimento, b é a constante de amortecimento, m a massa, ômega' a frequência angular do oscilador amortecido, que é dado pela raiz quadrada de k sobre m menos b quadrado sobre 4m, e φ a constante de fase. Mas o movimento amortecido pode se dar de diversas maneiras. Vamos fazer algumas análises. Quando b sobre 2m ao quadrado é menor do que ômega' ao quadrado, temos um movimento subamortecido. Neste caso, o amortecimento é gradual. A figura ao lado ilustra esse tipo de amortecimento. Note que a curva parece ser envelopada por curvas exponenciais. Quando b sobre 2m ao quadrado é igual a ômega' ao quadrado, temos um movimento criticamente amortecido. Neste caso, o amortecimento é mais intenso que o anterior. Observe a figura. Após um breve instante de tempo, a amplitude do movimento decresce exponencialmente. Quando b sobre 2m ao quadrado é maior do que ômega' ao quadrado, temos um movimento sobreamortecido. Nos instantes iniciais, o amortecimento é bastante intensificado. A amplitude, assim que atinge seu máximo, decresce rapidamente. Observe nas figuras as diferenças entre esses tipos de amortecimento. Essas são algumas ilustrações de oscilações amortecidas em vários níveis. A primeira figura exibe a configuração de um movimento cujo coeficiente de amortecimento é nulo. É a curva de um movimento não amortecido ou com amortecimento nulo. As demais imagens ilustram um amortecimento para B diferente de zero. Note que quanto maior B, mais intenso e mais rápido a amplitude tende a zero. Em nosso experimento, iremos fazer um breve estudo das oscilações amortecidas. Iremos comparar os amortecimentos em diferentes substâncias. Amortecimento para sistema com óleo, para água e detergente, como esses que vocês podem ver nas imagens. O material utilizado no nosso experimento foi Becker, 3 unidades, régua, molas, haste para segurar molas, barbante, água, óleo e detergente, pezinhos, arruelas de metal, gancho, câmera, tripé para câmera e um computador com software tracker instalado. A montagem do experimento é simples. Começamos centralizando uma haste sobre a superfície plana. Em seguida, ajustamos a mola na haste e amarramos um barbante na mola. Você deve fazer um nó no barbante e pintá-lo de uma cor que se destaque.
Esse nó será o nosso ponto móvel. Você deve fixar o gancho no barbante e ajustar as massas a ele. Coloque o líquido no beck e posicione sobre os pesos. Ajuste a câmera no tripé e posicione em frente ao experimento e inicie a gravação, mas tome cuidado com as vibrações e as perturbações. Provoque uma elongação na mola para dar início ao movimento. Assim, geramos um vídeo de oscilações amortecidas. Após a gravação do vídeo, vamos utilizar um software tracking para analisar o nosso vídeo. Para dar início aos nossos experimentos, vamos utilizar um vídeo disponível na biblioteca do Tracker. Ele é equivalente aos nossos experimentos. Consiste em um sistema de amortecimento com massa e óleo. Lembre-se que o óleo exerce uma força de amortecimento no sistema. Veja o vídeo. Observe o elemento móvel. Ele é o ponto preto. Corresponde ao nó no barbante. Nesse experimento, a massa corresponde a 0,08 kg, o coeficiente de amortecimento corresponde a 0,07 kg por segundo e a constante elástica corresponde a 3,1 N por metro. Para fazer as análises futuras, vamos precisar de uma medida de referência, um comprimento conhecido. A nossa medida de referência tem 34 mm. Em seguida, determinamos os eixos de coordenadas x e y. A origem deve estar no ponto de equilíbrio. Após dar-se início às oscilações, devemos marcar a posição do elemento móvel quadro a quadro. Neste caso, não aconselhamos utilizar a trajetória automática, dado o tamanho e formato do elemento móvel. As marcações em verdes correspondem à posição do elemento móvel em função do tempo. Cada posição em instante de tempo corresponde a um ponto no gráfico de deslocamento em função do tempo. O gráfico gerado é esse. Observe como a amplitude, distância do ponto central à crista da onda, diminui ao longo do tempo. Agora iremos criar um modelo desse sistema. Vamos informar a equação do movimento e os dados. Este é o movimento do modelo criado. Observe que ele realiza um movimento idêntico ao nosso experimento, o que nos mostra que as equações do movimento de fato reproduzem o movimento real. Uma tabela com os dados da posição e tempo também é gerada. Tempo, posição. Este é o gráfico do modelo criado. Observe como ele é semelhante ao do nosso experimento. Nós realizamos experimentos com duas molas com constantes elásticas diferentes e substâncias também diferentes, isto é, coeficientes de amortecimento distintos. Agora, vamos analisar o amortecimento com água, para a mola 1. A constante elástica da mola é 9,1 N por metro e a massa utilizada nesse sistema é de 30 gramas.
Os procedimentos utilizados no experimento anterior serão repetidos aqui. Vamos informar uma medida de referência, neste caso a régua, que tem 50 centímetros. Estabelecer um sistema de coordenadas e marcar a posição do elemento móvel quadro a quadro. Os dados da posição em instantes de tempo permitem construir um gráfico do deslocamento em função do tempo. O gráfico exibe o amortecimento do sistema. Observe que as amplitudes decaem ao longo do tempo. A amplitude máxima no instante inicial é de 4 cm e após 3 segundos e meio a amplitude é de 0,5 cm. A tabela com os dados de posição e tempo estão exibidas ao lado. Agora vamos estudar o amortecimento com água, mas para a mola 2. A constante elástica da mola 2 é de 12 N por metro. Observe que ela é maior do que a constante da mola 1, utilizada no experimento anterior. A massa utilizada nesse sistema é de 30 gramas. Novamente, vamos repetir todos os procedimentos iniciais. Informar a medida de referência, novamente 50 centímetros, estabelecer o eixo de coordenadas e marcar a trajetória, quadro a quadro. Observe como ficou. Como você já sabe, os dados da posição geram um gráfico do deslocamento em função do tempo, como este. Agora, nesse sistema, a amplitude máxima é de 3 centímetros. Observe que, neste caso, a amplitude máxima é menor do que no caso anterior. Isso está relacionado à mola, mas nós vamos estudar mais tarde. A tabela de dados gerados pelo sistema é esta. Novamente, devemos realizar os mesmos procedimentos iniciais dos experimentos anteriores para o experimento de amortecimento com óleo. Devemos estabelecer a medida de referência, o sistema de coordenadas e marcar a posição do elemento móvel ponto a ponto. Este procedimento deve ser realizado para o sistema com mola 1, o que você está vendo, e para o sistema com mola 2. Como você já sabe, estabelecer a posição do elemento móvel permite-nos construir um gráfico de deslocamento em função do tempo,
E assim podemos analisar o amortecimento para o experimento com óleo para duas molas diferentes. Este é o caso da mola 1. E este é o caso da mola 2. Note que neste experimento nós obtemos amortecimentos com amplitudes diferentes das amplitudes do amortecimento com água. Por fim, vamos fazer a análise do experimento com amortecimento com detergente para a mola 1. Realizando os procedimentos iniciais para determinar a medida de referência e o sistema de coordenada, podemos estabelecer a posição do elemento móvel. Como você sabe, o detergente é uma substância mais viscosa do que o óleo e mais viscosa do que a água. Analisando o gráfico gerado a partir do deslocamento do elemento móvel, temos: o gráfico ilustra o amortecimento do sistema. Note como o amortecimento é intensificado em relação aos demais sistemas. A amplitude máxima também é menor neste caso, ela é de 2,5 centímetros. A tabela de dados gerada em nosso experimento é esta. Ilustra a posição na direção y e o instante de tempo correspondente. Nosso experimento, vamos estudar algumas características das oscilações amortecidas. Voltando ao nosso experimento inicial, o sistema 1, com óleo que você já conhece, temos que seus parâmetros são: massa igual a 0,08 kg, constante de amortecimento igual a 0,07 kg por segundo, constante elástica igual a 3,1 N por metro. A segunda lei de Newton nos fornece que a força resultante na direção x é igual ao menos a constante de amortecimento vezes a velocidade na direção x menos a constante elástica vezes a elongação da mola. Podemos determinar ainda a frequência angular do amortecimento. Sabemos que a frequência angular do amortecimento é igual à raiz quadrada da constante elástica sobre a massa
menos a constante de amortecimento quadrado sobre 4 vezes a massa ao quadrado. Assim, substituindo os valores, temos que a frequência angular do amortecimento é igual a 0,07 radianos por segundo. Conhecendo os parâmetros do experimento, podemos determinar o deslocamento em função do tempo. A função deslocamento é dada pela equação que você está vendo. A partir do gráfico do experimento, podemos inferir que a amplitude máxima do sistema é de 4 centímetros. Os demais parâmetros nós já conhecemos, exceto a constante de fase. Substituindo estes parâmetros na equação, temos a função deslocamento para este sistema. Compare as equações termo a termo. Vamos analisar os gráficos de demais experimentos, mas antes vamos relembrar algumas coisas. Você já sabe que nós realizamos o nosso experimento com duas molas. Elas possuem constantes elásticas diferentes. A primeira possui uma constante elástica de 9,1 newtons por metro. A segunda possui uma constante de 12 newtons por metro. Além disso, você também já sabe que o coeficiente de amortecimento do detergente é maior que o coeficiente de amortecimento do óleo, que é maior que o coeficiente de amortecimento da água. E os 3 experimentos foram realizados com a mesma massa, de 30 gramas. Os gráficos na tela exibem as curvas da posição na direção x do elemento móvel para o sistema com óleo de soja com molas diferentes. O primeiro gráfico corresponde ao sistema com mola 1 e o segundo corresponde ao sistema com mola 2. Vamos lembrar que a constante elástica da mola 2 é maior que a da mola 1. Analisando os gráficos, constatamos que as curvas apresentam amplitudes diferentes, apesar de estarem sendo amortecidas pelo mesmo líquido. A amplitude máxima no gráfico da mola 1 é um pouco maior que 3 cm e no sistema da mola 2 um pouco maior que 2 cm. A frequência de oscilação também é diferente. A partir do gráfico 1, o sistema realiza 4 oscilações completas em 4 segundos. No sistema 2, 6 oscilações completas em 4 segundos. Mas os amortecimentos são semelhantes. Ambos os gráficos exibem um movimento subamortecido, onde o amortecimento é gradual. Entretanto, o amortecimento não é igual. O sistema 2 amortece mais rapidamente. Agora, analisaremos as curvas para um sistema com amortecimento pela água, com molas diferentes. Novamente, o primeiro gráfico corresponde ao sistema com mola 1 e o segundo corresponde ao sistema com mola 2. Nesse caso, as amplitudes do movimento para os dois sistemas são diferentes. A amplitude máxima do gráfico na mola 1 é de 3 cm e no sistema de mola 2 é um pouco maior que 2 cm. A frequência de oscilações também é diferente. A partir dos gráficos, constatamos que o sistema 2 tem uma frequência maior que o sistema 1. O gráfico 1 mostra 3 oscilações completas em 3 segundos e no sistema 2, 4 oscilações no mesmo intervalo de tempo. Mais uma vez, os amortecimentos são semelhantes. Ambos os gráficos exibem um movimento subamortecido, onde o amortecimento é gradual. Entretanto, o amortecimento também não é igual. O sistema 2 amortece mais rapidamente. Mas por que amplitudes diferentes e frequências diferentes para o mesmo amortecedor? A amplitude do sistema depende das propriedades da mola, da constante elástica, e é inversamente proporcional a K. Assim, quanto maior K, menor a amplitude. A frequência também depende explicitamente de K. Assim como você pode ver, quanto maior K para um mesmo B, maior a frequência. Por fim, os amortecimentos são semelhantes, subamortecidos, pois em ambos os casos B sobre 2m² é menor do que ω'². Por fim, vamos analisar um sistema com 3 substâncias diferentes: água, óleo de soja e detergente, mas com a mesma mola, a mola 1.
Você deve estar lembrado que a constante de amortecimento do detergente é maior do que a constante do óleo, que é maior do que a da água. Nós já havíamos previsto que os amortecimentos seriam de intensidades diferentes. Note que é mais intenso no sistema com detergente e menos intenso no sistema com água. Porém, todos os gráficos ilustram o movimento subamortecido. As amplitudes também são diferentes, sendo esta maior no sistema com água e menor no sistema com óleo. As frequências também são diferentes, sendo esta maior no sistema com água. Os sistemas foram realizados com a mesma mola, mas o movimento apresenta amplitudes e frequências diferentes, pois agora temos a distinção dos coeficientes de amortecimento. Então, verificamos que a dependência tanto das propriedades da mola quanto do líquido amortecedor. E as velocidades? Inicialmente, nós supomos que a força de amortecimento era proporcional à velocidade do sistema. Observe que para os 4 casos apresentados aqui, a amplitude da velocidade diminui ao longo do tempo. Agora você poderá repetir o experimento em casa e brincar à vontade.